Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31, é tempo de esperançar. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro, né? Estamos na festa da Natividade de Nossa Senhora e hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, os versículos de 1 a 16, versículo 17 a 23. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. Estamos chegando, né? Hoje eu tô aqui no quarto, então eu fico numa outra situação aqui, numa outra arrumação, né? Mas estamos bem. Tudo tranquilo aqui comigo. Hoje apesar de assim, eu tô com um pouquinho, assim, mais agasalhado, porque eu tô com medo de fazer uma crise de asma. Acho que tá vindo chuva aí. Oi, Maria Alice, paz e bem. Tudo tranquilo, Maria Alice? Aqui tá tudo bem. Fora que eu acho que tá ficando úmido, acho que vai vir uma chuvinha aí, mas eu tô bem, graças a Deus. Tudo tranquilo aqui, as coisas na santa paz. Hoje é a festa de Natividade de Nossa Senhora. É uma festa que é até uma coisa interessante, porque a festa da Natividade ela começou a ser celebrada na Igreja Oriental. Depois é que ela veio para a Igreja Ocidental. Ela começou lá para o lado do mundo árabe, né? Inclusive o padroeiro da minha turma, né, São João Damasceno, ele tem um discurso sobre a Natividade de Nossa Senhora, né, uma homilia, que é muito interessante, que ele começa assim: vinde todos os homens de todas as nações, de todas as idades, de todas as condições. Vinde celebrar a natividade da nossa alegria. Interessante isso, né? Minha neta Bruna foi vacinada hoje. Oh, Maria, que boa notícia, Maria. Saber disso, né? Meu sobrinho João deve ser vacinado sexta-feira. Se tiver vacina, ele é vacinado sexta-feira, né? Tudo depende de vacina chegar hoje ou não, né? É interessante, ó. A gente fica aqui na torcida, né? Mas fiquei muito contente de saber que a Bruna foi vacinada. Oi, Fátima. Paz e bem. Muito contente aí dessa boa notícia, de saber que a Bruna foi vacinada, né? Costumo dizer que cada pessoa que toma vacina diminui a chance desse vírus pegar a pessoa, desse vírus infectar os outros. Porque uma coisa importante é que, como a epidemia é uma doença social, a vacina também é um tratamento de toda a sociedade. Então, cada pessoa que se vacina, que recebe a vacina, o som está baixo. Ih, meu Deus do céu. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer para melhorar o som. Melhorou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Jéssica, minha filha querida, paz e bem. Me digam aí, o som melhorou agora que eu fiz essa modificação?
Aumentei aqui as coisas, vamos ver se melhora o som. Um pouquinho. Deus do céu. Eu vou falar um pouco mais alto, vai ser o jeito. Eu falo um pouco mais alto, que pelo jeito hoje não quer melhorar, não quer cooperar comigo o negócio do som aqui não. Ainda vou arrumar um microfone decente para esse aparelho. Né? A gente fala um pouco mais alto hoje. Quem está chegando? Isabel! Oi, Isabel, minha filha, paz e bem. Se eu falar assim, o som fica melhor do que sem microfone? Hein? Se eu falar assim, fica melhor? Agora ficou bom. Então eu vou sem microfone hoje. Né? Não sei o que houve, que o microfone não quer cooperar comigo. Então a gente faz no gogó. Paz e bem, Isabel. O som está bom. Ei, Isabel, é que eu pus o fone de ouvido aqui com som e o pessoal falou que estava baixo. 2 outras vezes ficou bom, dessa vez não ficou. Então hoje vai ser no pulmão, assim, sem microfone. Tá? Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Oi, Denise, paz e bem. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sador. Sador gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde.
Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Mató. Mató gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la, e resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá, e ela dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus está conosco. Bom, hoje nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, como eu já havia dito. Essa festa, ela surge primeiro na Igreja Oriental, depois ela vem para a Igreja Ocidental, ou seja, ela surge lá nos países do Oriente, primeiro, né, para depois vir para o Ocidente, né? E ela celebra a Natividade de Maria, ou seja, celebra o nascimento de Maria, né? A festa da Natividade de Maria, ela também é um nascimento milagroso, né? Porque a mãe de Maria, Santa Ana, ela era uma mulher idosa e estéril, que nem Isabel. E aí a gente fica pensando, por que que Santana ficou grávida? Né? Aqui a gente já vê que o plano de salvação, ele não é um plano pensado de um dia para o outro. Né? Deus não foi assim, bom, o que eu vou fazer? Vou perguntar para uma mulher qualquer. Ele foi de caso pensado, de uma pessoa pensada, de uma ideia planejada, né? Para ter essa celebração, né? E essa celebração, ela guarda uma relação com a festa da Imaculada Conceição, né? Henrique, seja bem-vindo. Paz e bem. Então, com isso, você pega a festa da Imaculada Conceição, põe 9 meses da festa da Natividade de Nossa Senhora, né? Então, ela tem essa relação. Mas, se a gente olhar esse evangelho, a gente fica em dúvida. Bernardo, o que esse evangelho tem a ver com a natividade de Nossa Senhora? Né? A princípio, nada.
Aí não fala em Maria nesse evangelho porque nós estamos lendo o evangelho de Mateus. E Mateus não vai falar de Maria, né? Porque Mateus é um evangelho escrito para gregos, não é para judeus. E como é escrito para judeu, eles estão interessados na linha sucessória paterna. Tanto que vocês veem que fala, cansa de falar, e aqui embaixo, no versículo 16, Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, no versículo 16, aparece José, que é o esposo de Maria. Mas, Bernardo, por que não aparece nada de Maria? Né? Na verdade, tem alguma coisa de Maria no Evangelho de Lucas. Né? Lucas leu o Evangelho de Mateus, mas ele esteve com Nossa Senhora, conversou com ela e ela narrou para ele como foi o encontro com o anjo Gabriel. Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora pensando em Jesus. Né? Toda pessoa que nota que realmente ama Maria, que realmente venera Maria, que realmente quer ter Maria como um exemplo, sabe que a gente deve pensar Maria olhando sempre para o filho dela. A Maria foi concebida do pecado original. Foi. Por que, Bernardo? Porque ela ia receber o corpo. Nela ia ser gestado o corpo do Salvador. E um ser puro deve ser gestado num ser puro. Né? A diferença é que Maria tem pai e mãe, Jesus tem um pai adotivo. Né? Uma mãe, né? E Deus Pai se encarna em Deus Filho. Né? Ou seja, antes não existe do pecado original, mas as naturezas de Maria é só a natureza humana e Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Então, o que é importante a gente entender aqui, que é uma coisa que eu já falei algumas vezes e acho que a gente tem que deixar claro. Jesus, ele é Deus, mas ele é um ser humano. E como ser humano, ele precisa ter uma mãe. Jesus, enquanto ser humano, ele não vai contra nenhuma das características de um ser humano. Ele precisa nascer, ele precisa ser amamentado, ele precisa crescer, né? Ele precisa sofrer, e ele sofreu várias vezes na vida dele. Né? Não tenham dúvida que Jesus deu topada com o dedo do pé, que Jesus tomou tombo e se machucou, não tenham dúvida disso. Jesus viveu uma vida como qualquer outra pessoa. E mais que isso, Jesus ele vive numa história. Jesus ele não é um filho de chocadeira, ele é um filho de uma mãe, de um pai. Ele tem uma história na vida. A gente sabe pouco da descendência pelo lado de Maria, mas a gente sabe que a própria Maria teve um nascimento milagroso. Né? Nascimento milagroso esse porque seu pai, Joaquim, e sua mãe, Santana, eram pessoas de fé que receberam esse sinal do que estava para acontecer, como Abraão
e Sara receberam, né? Como Isabel recebeu. Aliás, uma coisa que eu acho muito importante e que a gente tem que entender é que Jesus, ele tem uma história de vida. Não sei se vocês notaram, né, que como toda história é a história de uma família, né? Então, Jesus descende de Salomão, só que Salomão é filho de um adultério. O rei Davi matou o marido da mulher com quem ele teve Salomão, né? Ou seja, havia aqui uma coisa de ruim nessa família. Jesus é descendente também de algumas mulheres que não são judias. Então, a gente tem que entender que Jesus vive na história. Ele é um homem nascido numa história. Então, Jesus é criado numa história, num contexto cultural, num contexto histórico, num contexto geográfico. Ele não é apartado da realidade humana. E quando a gente lê sobre Jesus, é essencial a gente entender que existe uma relação entre Jesus e essa realidade que ele vive. E o que eu estou falando aqui não é nenhum absurdo, né? Se vocês pegarem a Constituição do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, sobre a palavra de Deus, você vai ver que eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela deve ser lida no contexto que você leu, no contexto da época, segundo os dados culturais da época, segundo a forma de viver e de pensar daquela época, com as palavras que eram usadas naquela época. E por que isso é importante? Para evitar da gente ter uma interpretação errada das coisas, né? Eu estou, inclusive, olhando aqui, estou com uma dúvida se o Henrique, que eu estou vendo aqui, é meu irmão de diaconato. A foto dele. Henrique, é você? Meu irmão de diaconato? Bem, resta ainda uma observação muito importante, né? Domingo agora eu fiz uma reflexão e eu falei sobre a dignidade do ser humano. E às vezes as pessoas têm uma relação muito ruim, como se tudo que fosse corpo fosse ruim, como se o corpo fosse algo errado, algo pecaminoso, né? Pessoal, isso é uma visão grega, isso não é uma visão judaica, não é, portanto, uma visão cristã, né? Os gregos tinham uma visão, você pega ali Aristóteles, eles diziam que o corpo era a prisão da alma, né? Os judeus, então, como a gente deve entender? A gente deve entender que o corpo é bom, tá? Se alguém diz que o corpo é ruim, o corpo é pecaminoso, o corpo é vexatório, isso não é doutrina da igreja. A igreja sempre falou que o corpo é bom, até porque nosso corpo é criado à imagem de Deus. Porque se o corpo não fosse bom, Jesus não poderia ter nascido no seio de Maria. Jesus não poderia ter assumido o corpo humano. Tá? Então, vamos guardar isso. Vamos entender sempre
ler sobre Jesus, a gente tem que entender que Jesus vive na história, veio viver na nossa história, e Ele é o Senhor da história. E sendo Ele o Senhor da história, nós temos que agir no mundo seguindo Jesus, pensando como Jesus viveu e como Ele agiu e o que Ele espera que nós façamos hoje para trazer cada vez mais a história do mundo para a história que Ele deseja. Amém? Bom, essa foi a celebração de hoje, a reflexão de hoje, a ideia de hoje, né? Espero que tenha sido do agrado de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, né? Não sei aí o que vocês pensaram. Vocês gostaram, não gostaram? Me digam aí. Quem puder, quem tiver um tempinho, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Maria Alice, amém com mãozinhas de oração. Opa, que bom. Djalma Doraci estão mandando amém com mãozinhas de oração. Fiquei muito contente, Maria Alice, de saber que a Bruna recebeu a primeira dose da vacina, né? Estou torcendo para o meu sobrinho receber sexta-feira. Olha, estou aqui ansioso, né? Estou ansioso. Fátima, amém com mãozinha de oração. Djalma, você mandou a mensagem para mim pelo WhatsApp, mas eu acho que você mandou para outra pessoa, tá? Dá uma olhada aí na última mensagem que você mandou de WhatsApp para mim. Acho que você mandou para a pessoa errada. Bom, a coisa da live que é muito interessante é que a gente é uma comunidade, né? Nós somos uma comunidade eclesial. Então, a gente conversa por mais de um meio, né? De uma forma. É divertido isso, né? A gente pode divertir-se, né? Bom, tá chegando a hora de eu terminar aqui a live, porque vocês sabem que eu tento terminar por volta das 4 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Então, estamos juntos. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou me despedir, vou deixar a minha bênção. E amanhã, às 3h30, a gente se encontra de novo. Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre que é Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Precisou sair, usa máscara. Teve a oportunidade, como foi a Bruna, toma a vacina. Está na hora da segunda dose? Não esquece a segunda dose, pessoal. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.